Trilhas da Democracia de hoje entrevista o professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Weiner. Carlos, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse momento que a gente se encontra muito próximo de completar a 100ª edição do programa. Seja muito bem-vindo, Carlos. Eu agradeço o convite do Trilhas da Democracia, embora é verdade que o programa está chegando aos 100, a 100ª edição, mas as trilhas da democracia parecem um pouco desandadas. Quem sabe esse diálogo e o programa nos ajudem a encontrar as trilhas e colocar os trilhos no lugar. Vamos lá. Carlos, a gente não poderia de refletir sobre a temática da cidade, né? que é uma temática que vem sendo discutida, enfatizada nas últimas décadas. E você costuma trabalhar em torno de dois paradigmas de cidade, né? Uma que se organizou dentro da conjuntura capitalista do período keynesiano, e outra que se afirma no pós-consenso de Washington, né, com a ofensiva neoliberal. Eu queria que você, inicialmente, refletisse um pouco, junto aos nossos ouvintes e telespectadores, sobre o significado dessa passagem de uma cidade do consenso keynesiano para uma cidade do consenso de Washington. Na verdade, se a gente quer pensar a cidade capitalista, né, que é a cidade moderna, que é a cidade burguesa, nós temos que ir antes do consenso keynesiano, né, e pensar o nascimento dessa cidade capitalista, né, na metade dos anos do século XVIII, né, com as transformações profundas que estão associadas ao surgimento da grande indústria, né, que vai promover um processo de concentração crescente das populações em centros urbanos, industriais, né? Com os processos também de transformação na agricultura, de fechamento dos campos, que empurram massas camponesas despossuídas para as grandes cidades e que foram descritas de maneira admirável num clássico escrito pelo Engels, Friedrich Engels, com 24 anos, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, onde ele descreve a realidade urbana das cidades industriais nascidas deste processo, né? E ele está falando já da primeira metade do século XIX, que são cidades, né, já marcadas pela divisão de classes que estrutura a sociedade capitalista, né? A cidade capitalista, a cidade burguesa, é uma projeção da sociedade, quer dizer, ela é uma forma material, territorial, espacial, concreta da sociedade burguesa, né? Nós podemos falar sobre a sociedade burguesa, mas a cidade burguesa, a cidade capitalista, a cidade industrial que nasce na sociedade capitalista, que nasce e que marca essa modernidade, é a cidade marcada pela divisão de classes. E o Engels descreveu isso de maneira admirável e dramática, mostrando a degradação, a miséria dos bairros operários, não é? Separados, segregados dos bairros burgueses, no caso da Inglaterra, dos bairros aristocráticos, né? Digamos assim, é como se a cidade capitalista tivesse um lugar para a classe trabalhadora nas fábricas, mas não tivesse um lugar para a classe trabalhadora nas cidades, se a gente pode dizer assim, se a gente pode dizer isto. E isso trouxe problemas gravíssimos na própria reprodução social do capitalismo e da cidade capitalista, né? As epidemias, as pestes, né, como a gente está experimentando agora, elas muitas vezes não respeitam
as fronteiras das classes, atravessam as barreiras de classe, embora é evidente as classes trabalhadoras, os mais pobres, que vivem em bairros mais insalubres, em condições mais precárias, sofrem mais com as epidemias, com as pestes, mas elas também atingem, né? Elas pulam as fronteiras e atingem também as elites e as classes dominantes e as classes mais possuidoras. Então, num primeiro momento, é a própria reprodução da cidade capitalista que vai ser colocada em risco pela miséria na qual ela joga as classes trabalhadoras. E começam a surgir tentativas de resposta a esta questão, né? A formulação de uma questão social entre setores da própria burguesia, das próprias classes dominantes, que vão buscar reformar esta cidade de maneira a encontrar para ela, nela, melhor dizendo, um lugar para a classe trabalhadora, né? Então, é o crescimento de um movimento, digamos assim, de um urbanismo que tem como preocupação central, num primeiro momento, a saúde urbana, se a gente pode dizer assim, é um urbanismo sanitarista ou higienista, né? Que, na verdade, num certo sentido, vem do século XVIII e também foi descrito numa outra maneira no Vigiar e Punir pelo Foucault, né? De como a cidade tem que administrar a doença, né? Disciplinar a doença e disciplinar a classe trabalhadora, né? É controlar as pestes e controlar a classe trabalhadora, ordená-la no espaço, né? O ordenamento urbano, a organização do espaço urbano, não é um ordenamento do espaço em si, não é um colocar o espaço em ordem, é colocar uma classe ameaçadora em ordem, né? Classes laboriosas, classes perigosas. E exercer também o controle das possíveis rebeliões, né? Construção de barricadas, evitar que aquilo que aconteceu em 1871, a Comuna de Paris, se repetisse, né? Então, os projetos isso vem na verdade, desde a Revolução Francesa, né? Quer dizer, estabelecer a ordem urbana, uma ordem na cidade, é estabelecer um controle sobre o espaço urbano, que, na verdade, é um controle sobre os corpos. Não é? E não é um controle sobre o espaço, é um controle sobre os corpos, é um biocontrole, mas que é também um biocontrole que se exerce através de um ordenamento espacial, de um esquadriamento e controle espacial que lança suas raízes no higienismo e na luta contra a peste, mas que acaba sendo concebido como uma forma de urbanismo reformador, né? No final do século XIX, no início do século XX, vão surgir os urbanistas reformadores que vão pensar cidades que acolham, de alguma maneira, a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, a controlem, né? As chamadas cidades-jardins, do urbanista Ebenezer Hauer, por exemplo. Então, a cidade sempre interpelou de maneira muito radical e concreta a injustiça e as diferenças instauradas socialmente e no espaço urbano pelo capitalismo, né? E a cidade, simultaneamente, é o lugar da acumulação, o lugar da circulação das mercadorias, é o lugar do poder, mas é também o lugar onde, por estas mesmas razões, se concentram aqueles que são uma permanente ameaça ou possibilidade de ameaça a este mesmo poder, a esta mesma acumulação, a esta mesma circulação de mercadorias. Ela é um lugar, portanto, síntese tanto do poder e da riqueza capitalista e burguesa, quanto de suas contradições e das possibilidades que esse poder e esta riqueza sejam contestados por aqueles que são, na verdade, os produtores dessa riqueza, mas, ao mesmo tempo, explorados e oprimidos pelas classes dominantes. Então, ela
essa síntese e essa concentração de poder e possibilidade de contrapoder, de riqueza e de miséria, né? De criação e de destruição, que são características da sociedade moderna, da sociedade capitalista, da sociedade burguesa. E, Carlos, qual o elemento diferencial daquelas cenas descritas, como você bem disse, por Engels na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, para essa cidade que começa a ser desenvolvida, a ser projetada no pós-Segunda Guerra Mundial, numa Europa destruída pela guerra, durante os chamados 30 anos dourados do capitalismo, de 1945 até meados dos anos 70, né, a ascensão do neoliberalismo com Reagan e Thatcher. Veja bem, com a crise de 29, né, com a explosão da crise de 29, ficou claro que o liberalismo como conceito, ou seja, de que o mercado deve deixar funcionar de maneira livre e que as forças livres de um mercado livre promovem o crescimento e o desenvolvimento capitalista, etc. A crise de 29 mostrou que, deixadas sem controle, essas forças livres de mercado, como, aliás, Marx já havia previsto teoricamente, promove crises e reproduz crises. A crise de 29, pela sua dimensão, suscitou o avanço no próprio pensamento da economia, digamos assim, oficial, né? Da ideia de que o Estado não devia apenas ser um instrumento de repressão, né, e de garantia da propriedade, mas que ele teria que desempenhar um papel econômico na regulação e no controle das forças de mercado. E claro que não podemos aprofundar, mas esse é o fundamento básico da teoria keynesiana, que a intervenção do Estado é fundamental para impedir ou amenizar as crises e encontrar saídas criativas através da intervenção do Estado. Essa concepção geral sobre a relação entre Estado, economia e sociedade, que é inovadora no interior do pensamento capitalista, né? Ela é concebida como uma forma de salvar o capitalismo de sua própria crise e das possibilidades que essa crise leve à revolução. É bom não esquecer que a Primeira Guerra Mundial e a crise política e econômica ela associada havia suscitado a Revolução Russa, né? E, portanto, havia um fato novo em 19, que havia sido criado em 17, que era a presença de uma alternativa ao capitalismo, pelo menos assim era pensada naquele momento. E, portanto, encontrar soluções dentro do capitalismo para as suas próprias crises passou a ser uma questão fundamental. E esse papel vai ser desempenhado de maneira muito consistente, vamos dizer assim, do ponto de vista teórico, pelo Keynes e pelo keynesianismo, que se transforma em teoria dominante do pensamento econômico burguês, capitalista, e ele vai se projetar sobre a cidade, né? Da mesma maneira que o Estado deve intervir para regular e organizar o espaço e a dinâmica econômica, né? Da mesma maneira, ele deve intervir sobre o espaço urbano para orientar, organizar e controlar as crises urbanas resultantes da desordenação de forças livres de mercado. Então, digamos assim, o pensamento keynesiano, que legitimava e validava a intervenção do Estado na economia, se projeta sobre o espaço urbano, sobre a forma do pensamento modernista para as cidades, né, de que a cidade deve ser planejada, que a cidade deve ser ordenada por uma lógica que não deva responder apenas ou principalmente às exigências singulares e particulares de tal ou qual setor ou qual fração do capital, mas deve atender aos interesses gerais do capital,
Só que isso é enunciado de outra maneira, dos interesses gerais da sociedade. Quer dizer, o Estado, encarnando supostamente os interesses gerais da sociedade, deve regular e organizar e planejar o espaço urbano. Fala. Carlos, você falava, e tendo como base, digamos, geográfica, o continente europeu, que foi a experiência vivida por Engels, né? E quando a gente falava do pós-Segunda Guerra Mundial, você voltou um pouco atrás até a crise de 29, né? A gente está falando sobre um contexto europeu, né? Quando a gente pensa na periferia do mundo capitalista, é possível dizer que, em algum momento da sua história, houve, da forma como aconteceu no continente europeu, um planejamento urbano que procurasse organizar essa estrutura de dominação e de exploração capitalista na forma da cidade? Há periferias diferenciadas, né? A gente não pode comparar, por exemplo, as periferias latino-americanas, né? Países que se tornam bem ou mal independentes, né? Que foram colônias, mas se tornam bem ou mal independentes, pelo menos formalmente, no século XIX, das periferias africanas ou das periferias asiáticas, onde já haviam grandes cidades antes do próprio processo de colonização. Então, cada periferia, vamos dizer assim, vive a sua singularidade, definida, inclusive, pela forma como a colonização se instaurou e como a colonialidade se fez presente. Se a gente pega a nossa periferia, também haveria diferenças entre Brasil, México, né, as sociedades andinas ou sociedades do sul da América Pronto, do se a Sul. gente, se a São gente pegar como diferenciadas. referência, se, Mas, se nós diga, pegarmos como referência as três experiências, digamos, nacional-desenvolvimentistas do século XX, né? México, Argentina e Brasil, né? Que é o que mais se aproxima daquelas experiências keynesianas, porque houve uma intervenção do Estado, houve um projeto de desenvolvimento industrial, econômico. O que seria essa peculiaridade do planejamento? por exemplo, o que são elementos comuns, né? Em todas essas sociedades, as cidades projetam uma mimetização da cidade metropolitana, né? Embora haja uma grande diferença entre a metrópole espanhola do século XVI e a portuguesa, né? O Império Espanhol foi um grande império. Segundo, se a gente pega uma sociedade como o México, havia um grande império lá. A capital do Império Azteca chegou a ter, segundo alguns cálculos, 300 mil habitantes, tá certo? Quer dizer, 400 mil habitantes, uma dimensão urbana inimaginável em uma sociedade como a pré-colonial brasileira, né? Ou mesmo a Argentina. Tá certo? Então, evidentemente, ali o processo de instauração da cidade colonial passou por caminhos que são singulares. O que não quer dizer que ali não se implantou a cidade colonial e não se implantou um projeto de dominação metropolitano, como aqui ou como na Argentina. Então, as economias singulares, né, sociedades mais baseadas na exploração mineral, a colônia, as colônias espanholas foram marcadas de maneira mais precoce que a brasileira, por exemplo, pela exploração de grandes minas, o Peru e o próprio México, de minas de prata, minas de ouro, etc., enquanto no Brasil só vai acontecer mais adiante. Ali foi no primeiro momento. Então, a existência de sociedades já com base camponesa organizada, como no México e algumas sociedades andinas, fez com que a escravidão africana não tivesse o mesmo peso, né? Ou seja, a importação de força de trabalho, ou melhor, de trabalhadores escravos, escravizados, é melhor dizendo, né? Ali nesses países, a escravização da população local também aconteceu no Brasil, mas numa escala, no México, muito maior do que no Brasil. E no caso argentino, onde, na verdade, a colonização
a integração da economia argentina ao mercado mundial é posterior àquela brasileira, que se faz desde o século XVI, XVII, ou da mexicana. Então, os momentos de conexão e as formas de conexão vão engendrar padrões de subordinação colonial e pós-colonial diferenciadas, e isso vai ter impactos também na forma de organização das cidades. No nosso caso, já do século XIX, os modelos europeus passam a vigir entre nós também. Também vai haver um higienismo brasileiro, né? As reformas urbanas, sobretudo o Rio de Janeiro aí como modelo, feitas no início do século XX por Pereira Passos e Oswaldo Cruz, que voltou à moda agora, né? Estão fortemente inspiradas no higienismo e nas formas de higienização e vão arrasar bairros populares a pretexto do combate à peste, né? No combate a pretexto da higienização das cidades. Então, as nossas cidades, a cidade colonizada e a cidade subordinada aos modelos coloniais, quer dizer, não casualmente, o Pereira Passos já foi apelidado de um Haussmann brasileiro, um Haussmann tropical. Quer dizer, o Haussmann fez as reformas de Paris e destruiu o velho centro popular de Paris no século XIX, e o Pereira Passos vai fazer isso no Rio de Janeiro, aqui no início do século XX. A abertura de grandes avenidas, né? Abertura de grandes avenidas, dos grandes bulevares, etc. e tal, inspiradas no modelo parisiense. Então, essa que é a questão desafiadora quando você se debruça sobre as cidades. É que todas elas são cidades capitalistas, ou, no nosso caso, cidades capitalistas periféricas, todas elas marcadas pela diferenciação de classe, mas também, no nosso caso, claramente, pela diferenciação, pela questão da discriminação e da opressão racial, né, do racismo. Todas elas são marcadas pelo machismo, pelo patriarcalismo, mas, ao mesmo tempo, cada cidade é uma cidade singular. Cada cidade tem uma história própria, inclusive de lutas sociais. E essas lutas sociais vão interferir, muitas vezes, nas formas mesmo dessas cidades. Então, a presença de favelas, de invasões nas cidades nordestinas ou de ocupações de terra não formalizadas, que caracterizam as cidades latino-americanas como um todo, também as africanas, né, são um elemento central de estruturação das nossas cidades. Né? A gente sabe que a estrutura da propriedade da terra nas cidades europeias e mesmo norte-americanas é muito mais consistente, e essa forma de ocupação tem muito menos peso, embora grandes cidades norte-americanas também sejam marcadas pela presença de cortiços degradados nos centros dos bairros negros ou dos bairros de imigrantes pobres, etc. Mas cada cidade tem uma história particular. Carlos, você vislumbra, pensando nas tendências higienistas que caracterizaram os projetos de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano do século XIX, do século XX, e pensando na realidade atual, nos banlieues de Paris, nas borgatas de Roma, nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, das grandes metrópoles, das grandes cidades do Brasil e do mundo. Você vislumbra a possibilidade de, tendo como base o Estado neoliberal, o Estado penal, de uma ofensiva neo-higienista ainda mais radical do ponto de vista da eliminação física de jovens negros das periferias, mas agora dando-se uma nova volta no parafuso, ou seja, de processos de remoção de populações, sob a justificativa de que essas zonas seriam zonas perigosas em função da proliferação do vírus da Covid-19, mas também de outros vírus que podem vir a proliferar no mundo?
Primeiro, uma questão só, quer dizer, o planejamento moderno, que esse sim vem dos anos 30, 40, etc. Tal, embora ele não abandone totalmente a perspectiva higienista, ele tem um outro foco, né? Trata-se de organizar, remodelar as cidades ou construir novas cidades para assegurar a adequada circulação das pessoas e das mercadorias, né? Quando a gente pensa Brasília, ela é organizada a partir dos fluxos de pessoas e de mercadorias, e ela é um modelo ideal da cidade moderna planejada, né? Ela é uma cidade de fluxos, certo? Então, isso aconteceu em todas as grandes cidades, da construção de viadutos, de grandes vias, não sei o quê, para assegurar a circulação das mercadorias. A questão que você me levanta me parece bastante provocadora, estimulante, e confesso não ter levantado essa hipótese que você acabou de me levantar. E acho ela bastante merecedora de reflexão. Tá? Eu vou tentar, não sei se responder a sua pergunta, mas tentar organizar rapidamente, porque para mim ela é nova. Eu não me coloquei, e nunca vi ninguém se colocar até agora, você talvez seja o primeiro, reivindique a autoria, do que a gente poderia chamar de um neo-higienismo neoliberal. Mas, ao mesmo tempo, é autoritário, como o neoliberalismo normalmente é, né? Então, ele simultaneamente associa a perspectiva neoliberal a uma perspectiva neo-higienista e a uma perspectiva autoritária. Eu vou tentar buscar algumas referências para ver se a gente pode pensar sobre isso. Primeiro, isso é um sonho, desde sempre, da burguesia. Desde sempre, ela tentou expulsar os pobres do espaço urbano no qual ela exerceria a sua urbanidade, a sua modernidade. Se a gente pega as nossas cidades, né, o esforço de expulsar os pobres para as periferias é antigo. Todos os projetos de desfavelização sempre estiveram associados a processos de expulsão para as periferias. E vamos combinar, o Minha Casa Minha Vida replicou isso, mandando as pessoas para distantes. Recife sabe disso. A ditadura militar, nos seus processos de desurbanização, né, através dos grandes conjuntos habitacionais, empurrou os conjuntos habitacionais para as periferias distantes. O Minha Casa Minha Vida replicou exatamente este modelo. Não é? Então, o sonho, né, de eliminar essa desordem que é a favela, que sinaliza a presença dos trabalhadores muito próximos das zonas de vivência das classes dominantes. Eu me recordo sempre, nesse caso, me permito contar uma história ou uma anedota, mas que é um fato real, fazendo pesquisa e trabalhando junto com uma comunidade da Vila Autódromo, aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade ameaçada e depois expulsa a pretexto da implantação de equipamentos para os Jogos Olímpicos. Essa vila fica numa área de expansão da cidade do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, com grandes condomínios fechados de classe média alta e altas rendas, e um morador da Vila Autódromo disse: professor, o senhor que entende tanto, explica para mim o seguinte: eles gostam que eu vá lá trabalhar de vigilante no condomínio deles, a minha mulher vai ser doméstica, a minha filha vai ser babá, e o meu filho trabalha na garagem do condomínio. Ou seja, eles não têm nada contra a gente estar ali, mas eles não querem que a gente more perto deles. O senhor pode me explicar por que eles aceitam a gente trabalhando lá e não aceitam a gente como vizinho? É uma sociologia urbana perfeita. Tá certo? E ele estava só expressando isso a partir da sua experiência de vida efetiva e de luta contra a remoção. Então, esse é um sonho que nunca se realiza plenamente, porque seria o sonho burguês
de ter produção de riqueza sem ter que conviver com a classe trabalhadora. Quer dizer, porque o trabalho é a fonte de toda a riqueza, então não há como gerar riqueza. Alguém acha que pode gerar riqueza no mercado financeiro? Não gera riqueza no mercado financeiro. Essa riqueza tem que ter um lastro. Se ela não tiver um lastro que é a produção real, pode ser material ou imaterial, mas é a produção gerada pela classe trabalhadora, não há riqueza. Então, o sonho, né, de um capitalismo absolutamente automatizado que independesse de trabalhadores, pô, máquina não faz greve, máquina não pede aumento de salário, máquina não incomoda, não é isso? Então, esse é um sonho de um capitalismo sem trabalhador, mas é um sonho irrealizável, como também é um sonho irrealizável uma cidade absolutamente purificada. Mas a tendência de transformar progressivamente essa cidade cada vez mais fechada, mais encerrada, etc., é, digamos assim, uma utopia urbana perversa, né, que a gente vê avançar nos condomínios fechados, nos bairros fechados, né, essa geração de espaços puros só não são puros porque tem o vigilante, tem a babá, tem o garagista, né? Então, tem que ter. Mas, se não, seriam puros, se amanhã tiver babá automatizada, garagista. Né? Então, essa cidade vigiada e vigilante, que engendraria essa utopia de uma cidade totalmente controlada. Então, vamos dizer assim, essa é a utopia burguesa, só que ela é irrealizável. Ela é uma utopia, ela é um sonho, ela é um anseio, e ela se manifesta em políticas urbanas, ela se manifesta em práticas de intervenção, de produção do espaço urbano, que produzem e reproduzem nunca esse sonho plenamente realizado, mas empurram a cidade nessa direção. E por isso mesmo, vamos dizer assim, a cidade neoliberal realiza, ou digamos assim, coloca em movimento, vamos dizer assim, essa utopia, né? Experimenta praticamente essa utopia ao entregar à cidade as forças puras de mercado. Né? E o que significa isso? Eu costumo dizer que isso significa uma cidade cada vez mais separada, uma cidade cada vez menos integrada. Só que a cidade trouxe para o mundo, para a sociedade, para a experiência social, justamente o fato de ser um lugar de acumulação e de encontro. Né? A Escola Sociológica de Chicago, ao definir cidade, dizia grande aglomeração, densa e diversa. Olha só, grande diversa, quer dizer, a cidade se caracteriza pela sua diversidade, era um lugar de encontro. Isso está na mitologia grega. Na fundação de Roma, Rômulo e Remo e os outros reis que vão fundar Roma, cada um, eles abrem uma cova, né, que seria o lançamento do espaço fundamental da criação da nova cidade, e cada um ali coloca uma terra que trouxe da sua terra original, da sua terra natal. É como se todos eles juntassem naquela cidade as várias origens, né? A cidade como lugar de um encontro do diverso. E o que faz a utopia burguesa da cidade totalmente controlada, vigiada, separada? Ela destrói a cidade. Eu diria que eu os acuso, a esses prefeitos, a esses planejadores neoliberais, ao Minha Casa Minha Vida, de urbanicídio. Eles estão matando a cidade. A cidade hoje é uma reivindicação popular. A cidade hoje é uma reivindicação democrática. Afirmar a cidade como lugar de encontro do diverso, do diversificado, do diferente. Isso é o que nós reivindicamos. E eles constroem a destruição da cidade. Carlos, no texto que a tua contribuição para o livro Cidades Rebeldes, que foi lançado
em 2013, né, com a contribuição de vários autores sobre as manifestações de junho de 2013, você conclui de maneira otimista, né? Eu acho que os impactos o impacto da visão desse movimento de massa que aconteceu em junho de 2013, você conclui de maneira muito otimista, afirmando que daquele movimento surgiu uma outra cidade possível, né? Os movimentos que tomaram parte, né, mostraram não apenas um deslocamento dos movimentos sociais, né, da área rural, das reivindicações da área rural dos anos 80 até os anos 90, para uma inflexão rumo a esse locus do conflito que era as cidades. Você olhando para... Quer dizer, eu vou construir agora um outro cenário que não é aquele cenário pessimista da minha pergunta anterior, né? Que outra cidade possível é essa que pode se afirmar e infirmar aquela primeira hipótese de um neo-higienismo neoliberal autoritário que vai gerar grandes movimentos de deslocamento populacional de zonas como, por exemplo, no Recife, de Brasília Teimosa, no Rio de Janeiro, da Rocinha, das favelas que se situam na zona sul do Rio de Janeiro e que atrapalham exatamente esse local de concentração da riqueza na zona sul do Rio de Janeiro e também aqui do Recife. Veja bem, eu vejo 2013 como uma oportunidade histórica perdida. Veja bem, eu era otimista porque ali surgiu uma oportunidade de romper com certos padrões, não apenas de luta social, mas também de organização social. Ali se mostrou o anacronismo das formas de organização e luta nascidas do processo de redemocratização. Os partidos políticos foram ultrapassados, incapazes de entender o que se passava, os sindicatos, os velhos movimentos sociais, e surgia ali uma nova potência. Eu continuo nesse sentido otimista, dizendo que há uma potência, só que essa potência não está mais onde esteve no final dos anos 70 do século passado, nos anos 80 e nos anos 90 do século passado. Não está mais naqueles mesmos movimentos, naqueles mesmos partidos. Está em outras dinâmicas e nos grupos culturais, nos grupos identitários, que são a potência contestadora, embora fragmentados, nem sempre capazes de capturar e de se apropriar da tradição do pensamento e da experiência de luta socialista de séculos, né, que muitas vezes ainda estão nos velhos partidos e nos velhos militantes, mas é nessa juventude que existe uma potência de transformação. Não, como eu estava dizendo, a cidade hoje é uma reivindicação popular. A burguesia abandonou o projeto de cidade. É um paradoxo. A cidade moderna nasce com a burguesia e com o capitalismo, e hoje o capitalismo e a burguesia estão se lixando para a cidade. Eles abandonaram o projeto de cidade, no sentido que eu falei, de lugar de encontro e lugar democrático do confronto, lugar da diversidade, lugar das possibilidades de criação daquilo que não existe e que é inesperado e pode surgir justamente porque essa fusão de diverso é explosiva, revolucionária no sentido mais pleno da palavra, revolucionária na capacidade de criar o inesperado, como foi 2013, mas como foi também a Primavera Árabe, como foram vários movimentos, como foi a Praça Sintagma em Atenas e por aí vai. Então, na minha visão, eu sou pessimista, num certo sentido, porque vejo que o acúmulo político, cultural, que vem das lutas democráticas, da transição, da ditadura, o acúmulo político, cultural,
que foi acumulado nesses partidos, sindicatos e movimentos se esterilizou, se cristalizou. São incapazes hoje de entender o que se passa. Nós fomos testemunhas de um golpe institucional que passou com uma resistência fragilíssima. Nós fomos testemunhas da destruição da Previdência Social, da legislação trabalhista, conquista de décadas de luta, e vimos o nosso povo e o que se chama de esquerda incapazes de apresentar uma resistência minimamente consistente. Não estou dizendo que gostaria de ter sido... Claro, gostaria de evitar que... Podemos até ser derrotados, mas o problema não é que nós fomos derrotados, porque essas conquistas foram destruídas, é que a resistência foi muito frágil, quando nós comparamos, inclusive, com outros países. Então, nós temos que interpelar profundamente as forças sociais capazes de construção de um novo projeto urbano. Não são aquelas que nós pensávamos. Pelo contrário, nós vimos, durante 12, 14 anos de governo de coalizão, sob direção do Partido dos Trabalhadores, avançar o processo de mercantilização das nossas cidades, avançar o processo de parcerias público-privadas que privatizam as cidades, porque esse é o projeto neoliberal de construção de enclaves privados na cidade, exclusivos, justamente destruindo a urbanidade que o projeto urbano, que a cidade, com o qual a cidade nasceu. Então, eu digo, sim, é possível emergir um novo projeto de cidade. Esse projeto de cidade interessa apenas as camadas populares. A cidade hoje é uma reivindicação e um projeto popular, entendido como lugar democrático de encontro do diverso. Essa é a possibilidade. Da onde nasce, ou pode nascer, esse projeto e essa nova cidade? Não é do planejamento de Estado, nem do chamado planejamento participativo, que já mostrou que não é senão um mecanismo de busca de legitimidade social para projetos de exclusivismo, de enobrecimento, de aborguesamento, de expulsão, de remoção, etc. Eu acho que ele surge das novas redes de solidariedade, das novas experiências culturais que também existem aí em Recife. Eu estive... como é que chama? Um grupo que luta contra a remoção aí em Recife, Guaianares. Como é que é? Caranguejo? Não, como é que é o nome? Caranguejo Tabaiares. Caranguejo Tabaiares. Eu visitei no Caranguejo Tabaiares uma biblioteca construída por aquelas pessoas sobre os esgotos a céu aberto. Eu confesso, como eu visitei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma favela habitada por coletores e selecionadores de lixo, onde se construíam resistências e onde se construíam novas culturas populares. Então, acho que é aí, na raiz do tecido social, que estão emergindo novas experiências de solidariedade, de autogestão espacial, de autogestão. Então, aí em Recife eu vivi essa experiência, eu conheci a experiência de resistência, como também conheci a experiência linda de resistência lá contra os grandes projetos urbanos. Você se referiu no Ocupa Estelita. Então, aí está surgindo, não no planejamento, não na esquerda de Estado, que eu chamo, aquela esquerda que está incrustada no aparelho de Estado, que sonha, que pensa, quando está no governo, como se manter no governo, e quando não está no governo, como chegar lá. E olha a sociedade a partir do Estado, quanto à tradição do pensamento crítico, da luta social, é o contrário, é olhar o Estado a partir da sociedade. Então, esses grupos olham
o Estado a partir da sociedade. Interpelam a cidade e o Estado urbano, ou seja, o planejamento urbano, a partir de outras lógicas, de outras experiências, de outras vivências, de uma nova cultura urbana, que está presente nos saraus urbanos das periferias, nos grupos de teatro das periferias, nos grupos de hip-hop das periferias e das favelas. Aí está emergindo uma vibrante cultura urbana que é alternativa e que ela é portadora de novas solidariedades, como a pandemia também está mostrando. Quer dizer, nós vimos surgir, se a pandemia, por um lado, evidenciou cada vez mais aquilo que muitos de nós já sabíamos, da profunda, brutal, perversa desigualdade das nossas cidades, né? O fato de que existe um tecido social capaz de construir formas alternativas de solidariedade, né? Enquanto o neoliberalismo e seus ideólogos promovem o individualismo, a competição, né? A ideologia da teologia da prosperidade, né? Realizando ideologicamente a profecia perversa da Thatcher, né? Não existe sociedade, há apenas indivíduos e famílias. E essas pessoas estão realizando a contraprofecia, realizando sociedade, tecido social, relações sociais de solidariedade que contrariam no seu próprio fundamento o ideário, a ideologia, a cultura neoliberal. E isso emerge do tecido social das nossas cidades. Portanto, nesse sentido, eu sou otimista. Eu sou pessimista, ou melhor dizendo, realista, ao imaginar que a construção de sujeitos coletivos capazes de lançar um desafio mais geral a essa cidade perversa, brutal, racista, machista, isso vai levar alguns anos. Não vai ser de dar cá essa palha. Não é para amanhã de manhã. Embora a gente saiba que a história pode nos surpreender, como nos surpreendeu em junho de 2013. Carlos, muito obrigado pela entrevista, por você ter aceitado participar desse Trilhas da Democracia, torcendo para que, numa próxima oportunidade, nós voltemos a discutir cidade dentro de uma conjuntura mais próxima dos nossos ideais de defesa da diversidade, da igualdade e de socialização dos poderes. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Espero que a gente continue construindo as trilhas da democracia e vamos em frente. Os desafios são enormes, mas também, se fosse fácil, não ia ter graça. Obrigado. Um abraço, Carlos. Me dar essa oportunidade de dialogar. E gostei muito de uma pergunta sua. Eu vou me debruçar com mais calma sobre algumas das questões que você me trouxe. E vou citá-lo em breve. Obrigado, Carlos. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.